Olá pessoal, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula sobre o mercado de Forex e hoje nós vamos falar a respeito de moedas, tipos de moedas. No mundo do Forex existem três tipos de moedas, as principais, as secundárias e as exóticas. Qual é a diferença das três? Bom, as moedas principais, você vai perceber que sempre o dólar, o USD, tem que estar entre uma dessas pares principais, certo? Então, por exemplo, USD dólar versus Yen, USD JPY, USD GBP, USD euro. Então toda moeda que tem o dólar como uma moeda principal, ela não precisa ser a primeira, mas elas têm que estar entre uma das duas. Essas são consideradas moedas principais, certo? Já as moedas secundárias não têm o dólar na paridade delas. Por exemplo, Euro GBP, Euro JPY, AUD NZD, AUD GBP são consideradas moedas secundárias. Então você não vai ver o dólar como nesse ativo, nessa moeda secundária. O dólar sempre vai estar em moedas principais. Willy, e as moedas exóticas, quais são? Bom, as moedas exóticas normalmente estão associadas a países em desenvolvimento. Então ela pode fazer paridade, por exemplo, com o dólar ZAR, que é a moeda da África, dólar NOK, né, da Noruega, dólar SEK, o euro SEK e todas as moedas que estão envolvidas com países de desenvolvimento. Às vezes as pessoas podem dizer assim: Willy, mas você não falou que as moedas principais têm o dólar junto? E como é que agora nas pares exóticos você citou dólar versus ZAR ou dólar versus SEK, né? Porque na realidade o que acontece? Embora a Noruega, né, ou a Suécia não sejam países em desenvolvimento, eles têm baixo volume de negociação. Então por isso que elas são consideradas como exóticas, além do que elas têm um spread muito alto. Então as moedas exóticas geralmente são associadas a spread alto pelo fato de ter um baixo volume de negociação. Então em resumo, para vocês entenderem, sempre que você vê esse símbolo numa moeda, ela pode ser considerada como uma moeda principal porque tem que ter o dólar nela. Salvo se for uma moeda exótica, como a gente pode anotar aqui assim, ó. Se tiver o USD NOK, é uma moeda exótica pelo baixo volume de negociações e o spread alto. Já aqui, nas moedas principais, você vai perceber que existe um alto volume de negociações e o spread é menor do que uma moeda exótica. E nas moedas principais, o dólar também tem que fazer paridade com outras moedas que têm um volume alto também. Por exemplo, dólar euro, dólar JPY. Então todos os pares que têm uma alta volatilidade junto com o dólar são considerados como os pares principais. As moedas secundárias, para você gravar bem, são moedas que não têm o dólar como paridade, tipo assim, euro, JPY, euro, GBP e assim por diante. São moedas que têm um volume bom de negociação, porém o dólar nunca está no meio dessa negociação, por isso que elas são consideradas como moedas secundárias. E as exóticas, como eu havia dito para vocês, são pares de moedas que pode ter o dólar, pode ter o euro, só que elas são moedas que estão com paridade com países em desenvolvimento ou que têm um baixo volume de negociação. As pessoas podem perguntar: William, mas o que difere um país como a Suíça, que é desse tamanho, pequenininho, você considera ele como uma moeda secundária, e sendo que existe um país como, digamos, a África do Sul, que é uma moeda exótica, que é um país gigante, né? O que está envolvido aqui não é a questão do tamanho do país, o que está envolvido, na realidade, é o volume de negociações ou de pessoas interessadas em operar essa moeda. Por exemplo, o Brasil é um país gigante, que tem um volume grande, mas é considerado como uma moeda exótica, porque lá fora não existe muito interesse em comprar ou negociar moeda brasileira. O maior interesse das pessoas que operam Forex é operar dólar, né? A moeda que é mais negociada no mundo é o dólar. Tem outra questão também, existem moedas que são de países exóticos, William, mas por que não tem todos os países no Forex, as moedas de todos os países? Porque tem países que não existem no Forex porque não há interesse nem das corretoras e nem dos bancos em geral em negociar esses pares de moedas. Por exemplo, dificilmente você vai ver no Forex dólar peso argentino. Você não encontra. Dificilmente talvez você encontre uma corretora que talvez seja market maker. Elas fazem isso, elas colocam pares de moedas que são exóticas que não existem em nenhum outro lugar. Já as corretoras sérias, elas operam com moedas principais
secundárias e exóticas que têm um alto volume de negociação também. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar isso aqui que a gente escreveu e vou escrever uma coisa muito importante que vai servir de instrução para vocês, tá certo? O que eu penso das moedas principais, né, secundárias e exóticas? Na realidade eu divido as moedas somente em dois tipos: as principais e as exóticas. O que difere para mim os pares principais e as exóticas? Só tem uma coisa que difere para mim, é isso aqui, ó, o spread. É isso que difere para mim. Então, para mim não existe uma moeda secundária. Existem as moedas principais e as exóticas no meu entendimento. Por quê? Porque se você tiver uma moeda secundária, vamos pensar assim, Audi NZD, australiano e neozelandês. O spread dela tá bom, mas ela, considerando, para a maioria das pessoas, é considerada uma moeda secundária, mas para mim eu não vejo essa consideração como um fator importante. O que eu vejo nessa questão é qual é o valor do spread dessa moeda na hora que eu estou fazendo a minha compra. Se o spread dessa moeda for baixo, porque às vezes uma moeda secundária tem um spread menor que uma moeda principal. Então, o que importa para você, e isso que eu quero que você entenda, é que as pessoas classificam, se confundem moedas principais, secundárias e exóticas, e isso é relevante naquilo que eu quero ensinar para vocês. O que eu quero ensinar para vocês é que você pode operar moedas principais com spread baixo, né? E as moedas exóticas você também pode operar, desde que elas estejam com spread também baixo e não muito alto, porque existem algumas ocasiões que as moedas exóticas chegam a estar com 200, 300 pips de spread. Agora sim, se você não estiver entendendo nada do que eu estou falando, não se preocupe. Lá no módulo 4 eu vou falar muito a respeito de spread, swap, entrada de moedas, então fique tranquilo. Aqui é mais ou menos uma ideia do que você pode classificar já de início, o que é uma moeda principal e uma moeda exótica, e esqueça a moeda secundária. Põe na sua cabeça que isso você vai aprender muito no módulo 4, tá bom? Então não se preocupe com isso. Pessoal, vamos fazer o seguinte então, eu vou deixar aqui embaixo um PDF para você, com as principais moedas que eu vejo como principais moedas e as moedas exóticas também no meu ponto de vista, tá bom? Então vai ficar esse PDF aqui. Willy, o que você vai fazer? Eu vou colocar assim, quais são as principais moedas que eu opero, né? As principais moedas principais e as moedas exóticas que também eu considero como exóticas, que é bom para se operar, tá certo? Mas não se preocupe que vamos falar muito disso de moeda, de spreads, lá nos próximos módulos lá na frente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, um forte abraço e até a próxima aula.